E aí galera, aqui é o Rodrigo e vou fazer a apresentação do trabalho sobre o uso de Design Thinking para projetar a experiência do usuário. Para começar, temos que saber o que é Design Thinking. Bom, como o nome já diz, é a forma de pensar do design. Isto é importante para as empresas, pois o designer é crítico, criativo e encara problemas como oportunidades, construindo variedades de soluções para aqueles problemas. Ao construir variedades de soluções, é possível testá-las e escolher a que melhor se adequa ao cliente final. Isso é a essência do Design Thinking, ser uma metodologia criativa que gera inovação. O Design Thinking consiste de 5 fases principais. A primeira é a chamada fase de empatia. Essa fase tem como objetivo conhecer as necessidades e desejos do futuro usuário. Para isso é importante se botar no lugar do usuário. Aqui vemos um mapa de empatia, que mostra que é importante saber como o usuário pensa e sente, o que ele vê, o que ele escuta, o que ele fala e faz, quais são suas dores e seus objetivos. O Instituto Hasso-Plattner lista alguns métodos para ajudar a desenvolver a prática de empatia para conhecer melhor seus clientes. Eles são: não assuma nada. Comece do início sem achar que já sabe tudo sobre seu cliente. Observe a situação como se fosse novidade, não faça suposições nem julgamentos. Lembre-se sempre de encarar as coisas como se fosse a primeira vez. Pergunte o básico. Faça perguntas, questione até mesmo o que parecer mais básico e aprenda a realmente escutar com atenção. O que, como e porquê são 3 perguntas básicas que não podem ficar fora da sua lista de questionamento. Ouça e observe com atenção. Mais do que ouvir o que é falado, observe o que não foi dito. Tente aprofundar os assuntos que não estão claros e pergunte o que o entrevistado está pensando. Sempre que possível, tente aprofundar o assunto. Ao terminar a fase de empatia, partimos para a segunda fase, a fase de definição. Essa fase pode ser a mais desafiadora, pois é onde devemos analisar todas as informações levantadas na fase de empatia e catalogá-las da forma que todos os dados fiquem objetivos e claros. Para ajudar nessa etapa, pode-se fazer uso de diversas ferramentas, como por exemplo, criação de personas e mapas de empatia. Ao finalizar essa fase, passamos para a terceira fase, a fase da idealização. Essa é a fase do brainstorm, é quando você ou seu time realmente pensará em soluções. A ideia aqui é gerar o máximo de soluções possíveis com base nas necessidades apresentadas pelo usuário. É também chamada fase de criatividade. Passando dessa fase, chegamos na quarta fase, a fase dos protótipos. Como o nome já diz, aqui é onde são feitos os protótipos, que podem ser qualquer coisa com a qual o usuário possa interagir, desde uma parede de post-its até um dispositivo. Esse é um estágio para teste de possibilidades e gerenciamento de soluções. Nesta etapa, mesmo que você não tenha uma ideia clara sobre como você deseja construir o protótipo, é importante que comece do mesmo jeito, pois é muito provável que no caminho você pense em uma solução. Finalmente chegamos à última etapa, que é a etapa de testes. Aqui é onde se apresentam os protótipos criados para os clientes e se obtém o feedback. Esta fase também pode ser usada para refinar ideias e soluções, além de aprender mais sobre o usuário. O foco do Design Thinking é testar rápido para errar rápido, fazer com que o projeto possa ser melhorado mais rapidamente e mais focado no cliente, que são alguns dos benefícios que podemos ver nessa imagem. Então agora sabemos o que é Design Thinking, mas o que é UX? Bom, para começar, UX é o acrônimo de User Experience, ou experiência do usuário em português. Se trata de um método que põe o usuário no meio do processo de design para criar sistemas que funcionem melhor para ele. Conhecendo os dois conceitos, podemos agora ver que eles estão totalmente relacionados. Através do Design Thinking, criamos metodologias e processos buscando sempre a melhor interação com o usuário, facilidade e eficiência, impactando assim na forma como o usuário interage com o produto. Já uma experiência do usuário lapidada busca atender o usuário em diversos sentidos, desde a interface bonita e chamativa, até a usabilidade, tipografia, funcionalidades e eficiência em atingir os objetivos. Por fim, para mostrar como esse conjunto de técnicas são importantes, temos um case de uma palestra para o SXSW 2015 pelo empresário americano John Maeda, o carinha que está ali na esquerda do slide. Ele mostrou alguns dados que apontavam o Design Thinking como fator de sobrevivência para diversas empresas do Vale do Silício. Já outro case deste livro, The Most Powerful Way to Turn Clicks into Customers, mostra que os testes da Netflix fez usando o User Experience
para encontrar o layout do seu site em que as pessoas ficariam mais tempo navegando, e foi visto que o layout de hoje em dia foi a resposta, pois as pessoas se interessavam pelo pôster e clicavam para ver as informações, ao contrário de como era antes, em que a nota e as resenhas do filme eram exibidas. Bom, isso é tudo sobre o nosso trabalho, obrigado pela atenção, fui!